vamos iniciar as nossas aulas práticas na versão remota. A nossa primeira aula prática tem por assunto pH e sistema tampão. Vamos lá? Falar de aula prática necessita de um embasamento teórico. Então, nós temos que ter noções da teoria para poder entender melhor a prática. Apesar de que a prática é realizada para reforçar assuntos da teoria. Então, não tem como falar que aqui nós teremos só coisas práticas. Nós não podemos esquecer das informações e embasamento teórico que nós tivemos nas aulas anteriores, na aula 1.0 e 1.1. Referencial teórico. Então, embora ácidos e bases sejam formados constantemente pelo organismo, o pH do sangue pouco varia. Então, o pH, para se manter a homeostase, esse pH ele vai ser mantido entre 7,35 a 7,45, tá, pessoal? Então, o sangue arterial, ele tem o pH em torno de 7,35 a 7,45. E nós vimos que quando esse pH é menor que 7,35 ou maior que 7,45, nós temos o desequilíbrio ácido-base, tendo acidose para pH menor que 7,35 e alcalose para pH maior que 7,45. Por isso, pessoal, aquela noção que nós temos de que soluções com pH 7 são, neutro, cai por terra, né? Determinadas situações como o nosso sangue, ele está ácido quando o pH tem 7,2, ou ele está básico quando o pH está 7,5, 7,6, tá certo? Então, nós temos um outro referencial a partir de agora. Os seres vivos, eles são equipados, né? Nós vimos isso na exposição da videoaula teórica, na 1.1, sistema tampão. Nós vimos que os seres vivos são equipados com mecanismos reguladores de pH para manter essa homeostase, né? Do nosso sangue, da quantidade de íons H+ presentes no sangue. Da mesma forma que não pode ter íon sódio de mais nem de menos, também não pode ter íons H+, nem de mais, nem de menos. Vamos entender melhor o porquê que o nosso organismo tende a manter essa concentração de íons H+, dentro dos limites, né, de pH 7,35 a 7,45, nas próximas aulas, quando nós falarmos principalmente de proteínas e enzimas, tá? Moléculas sofrem alteração na estrutura tridimensional em virtude da mudança do pH. Tá? Então, nossas moléculas, como proteínas e enzimas de natureza proteica, elas têm funções dentro do nosso corpo. E uma alteração no pH para menos de 7,35 ou para mais de 7,45 faz com que essas moléculas mudem, tá? A sua conformação nativa, a sua forma tridimensional, a sua anatomia, e isso vai prejudicar a função delas. E o nosso metabolismo, pessoal, ele é todo regido pela ação das enzimas de natureza proteica. Então, se essas enzimas, que são proteínas, né, com função catalítica, se mudar o seu formato, a sua anatomia, elas perdem a função. E ao perderem a função, vai prejudicar todo o metabolismo, todas as reações do nosso corpo, tá? Ou de um grupo específico de células em questão, de uma forma mais intensa, né? Se falarmos no sistema nervoso central, vai prejudicar. Por isso que tem casos, né, de quando se tem acidose e alcalose, levando a comprometimentos, né? Como convulsão, né, coma e assim por diante. E os mecanismos que o nosso corpo possui, os mecanismos que o nosso corpo possui são sistema tampão, o mecanismo respiratório e o mecanismo renal já estudado, tá bom? Então, para vocês é fundamental entender o significado de pH, a importância e o mecanismo da ação dos tampões. Vamos ver pela última vez? Então, como um trabalho prático número 1, eu tenho ácido forte versus ácido fraco. Então, nós vamos fazer alguns experimentos aqui para mostrar para vocês essa questão. O que é um ácido forte e o que é um ácido fraco?
Objetivos: compreender o conceito de pH, entender o princípio de funcionamento dos indicadores de pH e diferenciar um ácido fraco de um ácido forte. Lembrando, pessoal, que ácido forte e ácido fraco, eles se distinguem um do outro em relação à quantidade de íons H+ que libera. Então, sempre, pessoal, lembrem que nós temos que saber teoria. Então, aqui tem algumas perguntas que, se você tiver dificuldade aqui, sugiro retomar a aula teórica, tá? Então, o que é ácido? Qual a diferença entre um ácido forte e um ácido fraco, que eu respondi há pouco também. O que é pH? Como se calcula o pH? E como se mede o pH de soluções? Hoje, eu vou falar para vocês sobre o método colorimétrico e o método eletrométrico, que são métodos, princípios, pelo qual nós podemos medir quanto tem de íons H+ numa solução aquosa, como num copo d'água. Quanto de íons H+ está ali? Quanto tem de íons H+ no suco de limão, no soro fisiológico, tá? No soro glicosado que vai ser administrado a um paciente, por exemplo? Nós temos que lembrar que concentração hidrogeniônica, ou seja, concentração de íons H+, ela é encontrada por uma medida, ela é melhor representada por uma medida, chamada medida de pH, que é igual a 1 dividido pelo log da concentração de íons H+. Vimos que quando nós temos o aumento da concentração de íons H+, o valor do pH é menor. E o inverso também é verdadeiro, né? Nós vimos que quando nós diminuímos, quando o meio tem menos íons H+, o valor do pH é maior. Então, nós temos duas maneiras de utilizar, tá, para poder determinar quanto de íons H+ tem no meio. Só que essa medida da concentração de íons H+, ela vai ser referenciada como um valor, né, pela medida de pH. Então, nós temos a determinação colorimétrica, métrica, medida. Então, é uma medida realizada através de mudança de cores. E nós temos a determinação eletrométrica, medida a partir de corrente elétrica, tá? Então, nós temos aqui dois métodos distintos. O método colorimétrico, aqui vocês estão vendo uma caixinha. Essa caixinha, ela tem um monte de fitas, pedacinhos de papel, tá? Esse pedacinho de papel, ele tá impregnado aqui nessa parte com um indicador de pH, tá? Que é uma substância que muda a sua cor de acordo com a concentração de íons H+. Então, existem substâncias que são conhecidas como indicadores, são substâncias que mudam a sua cor com base na quantidade de íons H+ que está presente ali no meio. Podemos fazer um indicador de pH com repolho roxo. É só pegar o repolho roxo, fatiá-lo, colocar no recipiente e adicionar álcool. Vocês vão ver que a folha do repolho vai perder aquela coloração roxa, porque os pigmentos que estão lá, essa substância roxa, ela vai se difundir para o álcool. Então, aquele álcool com os pigmentos que foram extraídos da folha do repolho vão ser usados como indicador. Isso é uma possibilidade, isso acontece em algumas aulas práticas a nível de ensino médio, porque é uma solução indicadora muito fácil de ser preparada, tá? Então, esse é um dos métodos. O outro método é o método eletrométrico. Como que ele é? Existe um aparelho, esse aparelho aqui, ó, ele tem uma haste, e nessa haste está presa um eletrodo, tá? Que é um desses aqui. E esse outro aqui, ó, é um eletrodo, mas esse eletrodo, ele vai medir o pH do meio. Mas, professora, o que tem a ver temperatura com pH do meio? Esse aqui é o eletrodo que vai medir o pH e esse aqui é um eletrodo que vai estar analisando a temperatura da solução. Porque a temperatura afeta a concentração de íons H+ do meio.
tá? Então, o pHmetro, ele tem 2 eletrodos. Tem alguns pHmetros que não está embutido esse sensor para determinar a temperatura da solução, tá bom? Então, vamos falar aqui do eletrodo em questão. Esse eletrodo, ele está acoplado no aparelho, que tem todo um software aqui instalado e programado. Então, quando você pega esse eletrodo e mergulha ele numa solução, ele vai comparar a quantidade de íons H+ que tem na solução com a quantidade de íons H+ que tem dentro dele. E por comparação, ele vai passar essa informação aqui para o software, que vai gerar aqui no monitor o valor. Se o pH da solução é 7,35, 7,39, ou seja, 2 casas depois da vírgula. Tem outros pHmetros mais sensíveis. Inclusive, eu já ouvi falar de um eletrodo para se medir o pH de dentro de uma célula. Aí a gente pensa, como assim, né? Eu ainda não vi. Nunca, nem por fotos. Mas o que acontece é que ele vai medir a quantidade de íons H+ do meio, tá? E vai refletir ali no monitor esse valor do pH, tá? 7,34, 7,48, 9,99. Então, a última casa, né, são 2 casas depois da vírgula, a última ela é meio duvidosa, mas é um valor mais próximo do pH. Quando comparado, o que nós vamos usar hoje, que é a determinação colorimétrica. Mas para os nossos fins de aula prática já é suficiente. Então, esse método colorimétrico, ele vai, quando a gente impregna coloca essa fitinha dentro da solução, ela muda de cor e nós temos aqui na própria caixinha do produto uma escala de cores. Então, a gente tem que comparar a cor que ficou a fita, que nós mergulhamos na solução, com essa referência aqui. Aí, quando nós colocamos aqui sobre a fita, a gente pode falar, olha, se ficar esse padrão de cores, o pH da solução é 7. Só que a gente não sabe o quanto que é 7. Se é 7,12, 7,2, 7,45, 7,68. Nós não temos essa informação detalhada, tá bom? Mas nós vamos abordar esse método colorimétrico. E de que maneira que nós vamos abordar? Nós vamos usar alguns indicadores, tá? E aqui eu trouxe um indicador nesse exemplo, um indicador muito conhecido chamado fenolftaleína. Então, o indicador, ele tem o seu nome, tá? Então, aqui vocês estão vendo uma tabela, exemplo de indicadores cujo pH de viragem é conhecido, tá? Então, aqui o asterisco para falar de onde foi retirado é um livro de química do Vogel, não sei se vocês conhecem. E aqui está o nome dos indicadores, ó. Alaranjado de metila, azul de bromofenol, vermelho de metila, bromocresol, azul de bromotimol, vermelho, púrpura, fenolftaleína. E aqui tem os valores de pK. pK, professora? A gente falou sobre pK lá com ácido fraco? Exatamente, pessoal. Os indicadores são ácidos fracos. E todo ácido fraco tem a sua base conjugada. Então, os indicadores, por exemplo, a fenolftaleína, que é do exemplo aqui, a fenolftaleína, ela é um ácido fraco. Ah, professor, e o púrpura de cresol? Ai, que nome estranho. Sim, nome estranho. Mas ele é uma substância ácida. Só que ela é uma substância, um ácido fraco, porque ele libera poucos íons H+ no meio. Então, todos os ácidos fracos, eles têm uma constante de equilíbrio. A partir da constante de equilíbrio, a gente encontra o pK deles. Mas não vai ser o caso, nós não vamos fazer isso. A gente vai utilizar a tabela pronta. E a tabela pronta nos mostra já direto o pK de cada ácido fraco desse. No slide anterior, eu falei que esse aqui é o papel impregnado com um indicador, e o indicador chama indicador universal. O que é esse indicador universal? Ele é uma mistura de vários indicadores, tá? Então, por isso que é mais fácil você saber se o pH da solução é 1, é 2, é 3, é 7, porque são vários indicadores misturados. No caso da fenolftaleína, quando a gente usa só um indicador, a gente tem que analisar o seguinte. Vamos olhar a informação aqui na tabela. Fenolftaleína tem um pK de 9,6, tá? E aí nós temos o que nós chamamos de faixa de viragem. A faixa de viragem, que já encontraram para nós isso, fala que é o seguinte.
A faixa de viragem da fenolftaleína é de 8,3 a 10. O que isso significa? Que quando uma solução, tá, for menor que 8,3, a cor que a solução fica quando você pinga gotinhas de fenolftaleína, a solução vai ficar incolor. Quando você colocar as gotinhas de fenolftaleína na solução que você quer determinar e a solução ficar rosa, você tem um pH superior a 10. Então, é o que está mostrando aqui, ó. Foi lá numa solução transparente, adicionou a fenolftaleína, né, uma solução incolor, colocou gotinhas. Continuou incolor? A solução tem um pH menor que 8,3. Mas menor que 8,3 tem 8,2, 8,1, 8, 7, até 0. Então, a fenolftaleína só vai falar que é menor que 8,3, mas você não tem o valor exato, tá? Nem próximo do valor do pH. Agora, se você pingar a solução e a solução ficar rosa, você sabe que o pH está acima de 10. Entenderam? Então, o que nós temos aqui, ó, se vocês olharem essa figura, essa ilustração, aqui nós temos, ó, o indicador. Então, eu posso chamar esse indicador, ó, de H, ao invés de chamar de HA, eu vou chamar de HI. Mas lembra que os indicadores são ácidos fracos. Ácidos fracos que liberam íon H+, porque ele é um ácido, mas só que pouco. E o que sobrou do HI, nós chamamos de indicador, tá? Então, esse aqui é o indicador, na forma desprotonada. Então, aqui nós temos a forma protonada e aqui a forma desprotonada. Quando nós colocamos a fenolftaleína na solução e a solução permaneceu incolor, isso significa que a quantidade de íons H+ que tem aqui é suficiente para molécula de fenolftaleína ficar na sua forma protonada. E aí, que cor que vai ficar? Incolor, tá? Incolor. A professora tem que desenvolver até essa habilidade aqui de escrever no cursor, fica incolor. Agora, quando eu coloco a fenolftaleína no meio, onde a quantidade de íons H+ é menor, ela vai predominar, tá? Ela vai ser forçada. Se tem poucos íons H+, lembrem disso, ó. Tem poucos íons H+, então eu vou forçar a reação se deslocar para a direita. Então, eu vou aumentar a quantidade da fenolftaleína na sua forma desprotonada. E a fenolftaleína na sua forma desprotonada, ela tem uma cor que nós chamamos de rosa, tá? Que é a cor básica da fenolftaleína, tá? Então, recapitulando. A fenolftaleína, ela pode ser encontrada no meio na forma de HI, que é a forma protonada, ou seja, a forma que ainda está ligada ao íon H+, ou pode ser encontrada na forma de I-. Essa substância, a fenolftaleína, quando ela está na forma desprotonada, que a maior parte das moléculas da fenolftaleína está na forma desprotonada, essa substância tem cor rosa. E quando você tem a forma da fenolftaleína no meio, aonde tem muitos íons H+, para ela vai estar na sua forma protonada. E a forma protonada tem essa que é incolor, tá? E isso vale para outros indicadores. Olha, o alaranjado de metila. A faixa de viragem é de 2,6 a 4,6. Então, se você pingar a gotinha de alaranjado de metila e a solução ficar vermelho, tá? A solução, desculpa, ficar vermelha, você vai falar que o pH da solução está abaixo de 2,9. Se a solução ficar alaranjada, você vai falar que o pH dela é maior que 4,6. Então, você tem uma estimativa do pH, mas você não sabe se é 4,7, 4,8, se é 5, se é 10, se é 12, se é 14, tá? Por isso que os indicadores têm um emprego mais limitado, tá bom? Mas o caso do indicador universal, ele é mais preciso, porque você tem, se o pH é 0, é 1, é 2, é 3, é 4, só que
O indicador universal ele é feito com a mistura de indicadores. Vocês podem obter mais informações sobre o indicador universal consultando o roteiro de aula prática, tá? Que está disponível lá na nossa sala no Moodle. Bem, agora a gente já tem todas as informações para nós iniciarmos a nossa aula prática, tá? Então, trabalho prático 1, ácido forte versus ácido fraco. Quais são os materiais que nós vamos usar? Nós vamos usar pipetas. Pipetas automáticas ou pipetas, tá, de vidro que pegam um volume único, tá? Por isso que existem vários tipos de pipetas, pipetas que pegam 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml. E essa pipeta em questão aqui, ela pode ser de vidro ou de plástico e ela tá aboulada. Quando ela é aboulada assim, porque ela pega um volume único, nós chamamos ela de pipeta volumétrica, porque existem as pipetas graduadas. E as de cima são pipetas automáticas, que vocês vão ver ao longo das nossas aulas práticas. Esse é um conta-gota simples, tá? Um conta-gota. Nós vamos usar conta-gotas para pingar ácido, pingar base, pingar soluções de indicador. E vamos usar tubos de ensaio. Em todas as nossas aulas práticas, nós vamos usar tubos de ensaio. E como eles têm essa base aqui, ó, que não é plana, eles não param em pé. Então, nós precisamos de um suporte. Esse suporte chama tubo, é estante para tubos de ensaio, tá? Podem ter de plástico, de metal, de madeira. Existem várias composições desses materiais. Vamos usar um reagente, que vai ser o nosso indicador, vai ser o reagente de Toffler, tá? Na sua embalagem original, lá do laboratório mesmo, essa foto. Vamos usar outros reagentes, tá? Um desses outros reagentes é o ácido clorídrico, que o nosso técnico, o Helcher, o nome dele, que me ajudou, inclusive, a preparar as aulas práticas, tá? Ele fazer as filmagens de alguns filminhos que vão aparecer aqui para vocês, tá? Então, ele preparou todos os reagentes com carinho, atenção, e foi lá comigo para tirar a fotografia dos frascos, dos tubos, para fazer a parte prática e eu poder filmá-lo, tá? Então vocês vão ver a participação dele aqui ao longo da aula. Só mais um minutinho, então vamos lá. Ácido clorídrico. O ácido clorídrico, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é a embalagem, ele é um líquido comprado, tá? De ácido, ele é pH, então é absoluto, tá concentrado. E a partir desse ácido clorídrico, nós podemos preparar soluções de ácido clorídrico de acordo com a concentração que nós desejamos. Então, o técnico foi lá, determinou quantos ml ele iria tirar desse ácido clorídrico concentrado para colocar uma certa quantidade de água para você ter uma solução. Então, ele vai, pipeta uma quantidade do ácido clorídrico, coloca um pouquinho de água e prepara a solução de ácido clorídrico na concentração de 0,1 molar, tá? Ele vai poder determinar outras concentrações que podem ser usadas, como de 0,01, como de 0,01, 0,001, tá? E assim sucessivamente. Claro que nessa solução ele precisou usar muito mais do ácido clorídrico, tá? Porque essa solução está mais concentrada do que nessa solução, que está bem diluída. Então, eu estou usando aqui um ácido forte chamado ácido clorídrico, e esse ácido clorídrico foi feito numa concentração mais concentrada, tá? Que desculpa, numa concentração maior, e depois em concentrações menores, tá? Nós fizemos aqui várias concentrações de ácido clorídrico. Se você observar 0,1 para 0,01, nós temos aqui que essa concentração ela tem 10 vezes menos ácido. E essa solução tem 100 vezes menos ácido que essa de cá. E como vocês sabem, o ácido clorídrico, ele é um ácido forte. Então, a quantidade de íons H+ que tem aqui é uma quantidade equivalente a 0,1 íons H+.
Aqui, a quantidade de íons H+, é 0,01 íons H+. Então, essa quantidade de íons H+, que está aqui é 10 vezes menor do que desse outro frasco. Então, isso aqui foram diluições sucessivas que o nosso técnico fez. Outro reagente que nós vamos estar usando, tá? É um ácido chamado ácido acético, que nós já vimos na aula teórica que ele é um ácido fraco, porque ele libera poucos íons H+. E a concentração desse ácido acético que nós vamos usar, né, que vai ser só uma solução de ácido acético, ela tem 0,1 molar. Exatamente, pessoal, a mesma concentração dessa solução aqui de ácido clorídrico. Então, nós temos uma solução de ácido clorídrico a 0,1 molar e uma solução de ácido acético a 0,1 molar, tá? Como nós vamos preparar a nossa escala de pH padrão com o nosso indicador da aula de hoje, tá? Então, a primeira coisa, nós pegamos a nossa estante, colocamos 6 tubos de ensaio, tá? Então, nós pegamos 6 tubos de ensaio, lavados, limpos, e pegamos uma canetinha de retroprojetor e escrevemos aqui. Numa aula presencial, vocês que fazem isso, tá? Vocês separam os tubos, vocês leem o roteiro que tem, que tá lá escrito no roteiro. Separar 6 tubos de ensaio e numerá-los. Então, vocês pegam 6 tubos de ensaio que estão limpos, vão numerar. O próximo passo, vocês vão pipetar nesse tubo de ensaio, tá? Em cada um deles, a solução de ácido clorídrico com concentrações de íons H+ conhecidas. Então, no tubo 1, vai ter uma solução de ácido clorídrico de concentração de 0, que é aquela concentração que nós estávamos aqui, ó, 0,1 molar. No próximo tubo, vai ter uma solução de ácido clorídrico de 0,01. No terceiro tubo, 0,001. E assim sucessivamente, tá? Então, pipeta-se com uma pipeta volumétrica, 10 ml em cada frasquinho desse, tá? E aqui, ó, o próximo passo vai ser adicionar gotas do indicador, tá? Então, tem um conta-gotas, como eu falei aqui, a participação do técnico. Ele foi gotejando o indicador em cada tubinho desse, que tem ácido clorídrico em concentrações cada vez menores. Então, o tubo 6 tem uma quantidade de íons H+, bem menor do que o tubo 1, tá? Então, vamos ver o que ele fez aqui. Ele está gotejando, né? Colocando 2 gotinhas ali do indicador. E vocês viram que a cor da solução já não na hora que ele pingou, já houve mudança de cor. A solução era transparente, incolor. E aí nós vimos então que esse indicador colocado ali, conforme a quantidade de íons H+ que tem lá no tubo, predominou a forma HI ou a forma I-, tá? Então, nós temos que lembrar que o HI é a cor ácida e o I- é a cor básica. O básico não é onde, aqui não é onde tem menos íons H+? Então, onde tem menos íons H+, a molécula do HI se desprotonou e virou I-. Então, isso aqui é a cor básica, amarelo. Já aqui no tubo 1, onde a concentração de íons H+ é maior, o indicador predominou a cor ácida, que é o nosso vermelho, tá? Então, aqui predominou mais moléculas do indicador na forma de HI, na forma protonada, que é a cor ácida. E neste último tubo aqui, predominou mais o indicador na forma desprotonada, na forma I-, que tem a cor amarela. Desculpe, não devia ter fechado. E o próximo passo, tá? É homogeneizar as soluções. Então, vai mexer vagarosamente os tubos para que o indicador possa misturar na solução como um todo. E aí, eu fotografei para vocês como fica a solução ao final do processo. Então, nós temos aqui o nosso vermelho e aqui nós temos o nosso amarelo. Professora, mas esse aqui está parecendo um laranja. É porque nós temos uma mistura do indicador, né? Lembrando que o indicador, pessoal, ele tem a forma protonada, tá?
Vou voltar aqui no começo, ó. Ele tem a forma protonada e a forma desprotonada. Quando eu tenho 50% de HI e 50% do I-, eu passo a ter cores, a mistura da cor ácida com a cor básica, tá? Então, a mistura de uma cor com a outra. Então, homogeneizar as soluções dos tubos de ensaio foram homogeneizadas. Essa informação aqui é importante porque aqui nós temos assim, de acordo com a concentração de íons H+ dessas soluções, porque nós já sabemos quanto tem de íons H+ em cada uma delas, nós pingamos a gotinha do indicador. Então, nós fizemos aqui, ó, o que nós chamamos de escala de pH padrão. Então, escala de pH padrão é quando você sabe a quantidade de íons H+ que tem no meio e ao colocar o seu indicador aqui, você encontra o quanto você tem, qual é a cor que vai ficar, tá? Então, você vai anotar as cores no quadro a seguir. Então, qual é o quadro? É esse aqui. Então, recapitulando, nós temos 6 tubos de ensaio. Nesses 6 tubos de ensaio, nós colocamos no primeiro tubo 0,1 molar de íons H+, no segundo 0,01, que eu posso usar essa forma de expressar esses números aqui, olha o tanto que é complicado fazer isso. Então, 10 a menos 3, tá? As soluções no início do processo eram todas incolores. Aí, nós pingamos a gotinha do indicador e houve uma mudança na cor, tá? Então, o primeiro tubo, nós chamamos de vermelho, a cor dele é vermelha. O tubo 2, um vermelho. O tubo 3 ficou um laranja, tá? Porque a mistura do vermelho com o amarelo não é o laranja, pessoal? Então, nesse tubo 3 aqui, nós temos a molécula do indicador na forma protonada, na forma de HI, e também temos na forma em menos. Então, como elas estão mais ou menos quase na mesma proporção, a gente vai ver uma cor mais laranja. Agora, aqui, ó, predomina ainda mais HI, por isso que predomina vermelho. Agora, daqui do 3, ó, o 4, o 5, o 6, nós temos aqui um predomínio da forma desprotonada, que é a forma em menos, tá? Então, o 3 é o laranja, amarelo, amarelo, amarelo. Então, esse é o nosso, vamos dizer assim, essa é a nossa escala de pH padrão. E o que vocês devem fazer aí? Vocês devem calcular o pH de cada solução e registrar no quadro, tá? Como que eu faço isso? Nós sabemos a fórmula. pH é igual, né? Passei o logaritmo que estava de baixo aqui para cima para facilitar, ó. Igual ao log, desculpem pela letra, mas eu acho que até o final eu melhoro, mas ainda espero, né? E aqui a concentração de íons H+. Então, eu vou substituir, tá? Então, vai ficar menos log. Eu poderia colocar direto 0,1 aqui, ó. O aluno pode colocar 0,1 e digitar lá na calculadora. Na hora que ele fizer isso, o log de 0,1 vai dar menos 1, tá? Tudo isso aqui, ó, quando ele digita 0,1 na calculadora, que tem a calculadora científica, coloca 0,1 e aperta a tecla log, tá? Vai aparecer um número. Esse número que vai ser o resultado é menos 1. Menos 1 com menos vai dar 1. Então, o pH dessa solução aqui, da primeira, o pH é 1. Tá? Agora, se o aluno também usasse a notação lá, ó, se ele escrevesse aqui, ao invés de 0,1, ele escrevesse 10 elevado a menos 1, o resultado sai direto, não precisaria nem de calculadora. Por quê? Porque aqui é a base 10, ó, tá? Como aqui é a base 10, o resultado é o próprio expoente, é o menos 1. Então, o resultado é 1. Então, você pode usar a calculadora ou você pode usar a forma matemática simplificada aqui, ó. Então, próxima solução, olha, o expoente não é menos 2? Então, menos com menos vai dar mais. Então, aqui é 2 e assim por diante. Aqui é 3, tá? E continue o processo lá. Bem, então nós fizemos a nossa escala. O próximo passo agora é a gente usar esse indicador.
A gente já tem a escala pronta, então nós precisamos usar essa escala para determinar o pH de alguma solução que a gente não sabe. Por isso eu peguei aqui, ó. Nós vamos comparar a nossa solução de ácido clorídrico 0,1 molar, com a concentração de 0,1 molar, e comparar a quantidade de íons H+, que tem no ácido acético 0,1 molar. Ah, professora, 0,1 pH é 1, 0,1 tem que dar pH 1 para o ácido acético? Não é. Porque o ácido acético ele é um ácido fraco, portanto, ele libera poucos íons H+, tá? E como ele libera poucos íons H+, a gente não sabe exatamente quanto que ele vai liberar. Então, nós podemos medir o pH da solução do ácido acético 0,1 molar, tá? Então, para eu fazer esse experimento, primeira coisa, a gente tem que pegar um tubo de ensaio, escrever o número 7. Então, eu fiz isso aqui, tá? E já adicionei aqui. Depois nós vamos adicionar nesse tubo de ensaio 10 ml de ácido acético e 2 gotas de Toffer. Olha, ele tinha ali o ácido acético e o Helcher adicionou as 2 gotas do reagente. Então, ele estava aqui, nós colocamos aqui a solução de ácido acético, 0,1 molar. Depois, o técnico adicionou gotinhas aqui, tá? 2 gotas do indicador, chamado Toffer. Homogenizou. E aqui você tá vendo uma cor. Essa cor de pH 7, olha a cor que tá aqui. Parece com essa cor aqui? Não. Parece com essa aqui? Também não. E com essa? Tá mais parecida. Então, nós estamos vendo, e essa solução aqui, ó, ela tem pH 3, tá? Então, a quantidade de íons H+, que tem aqui, fez com que o indicador ficasse nesse tom laranja, pessoal. Então, quando você coloca um ácido aqui, um ácido acético aqui, e a cor, quando você coloca o mesmo indicador que você colocou nessas soluções aqui, você adiciona, e essa cor é exatamente essa, você pode falar qual é o pH da solução 7, tá? Você pode sim, por comparação com a sua escala que você preparou anteriormente. Então, o pH dessa solução aqui é próximo a 3. Então, eu venho aqui e coloco. O pH da solução é 3, tá? Então, eu consegui determinar o pH da solução do ácido acético, utilizando a escala de pH padrão. Então, agora nós temos que analisar, tá? O resultado já foi encontrado. Então, agora eu chamo de discutir o resultado encontrado. E essa discussão, pessoal, ela é baseada em teoria, em conhecimento teórico, nas aulas teóricas. Então, recapitulando aqui. O nosso ácido clorídrico do tubo 1, ele tem um pH de 1. Já o nosso ácido acético, 0,1 molar, ele não tem pH 1. Porque olhem aqui a cor que ele ficou, é totalmente diferente. Então, nós sabemos que a quantidade de íons H+, que tem aqui nessa solução, no tubo 7, é parecida com o tubo 3. Que, por coincidência, o pH desse tubo 3 é 3, tá? Então, o aluno, né, já determinou que aqui o pH da solução do ácido acético é 3. E aí você tem que explicar. A solução do ácido clorídrico 0,1 molar possui um pH diferente ou igual à solução do ácido acético? Diferente, né? É diferente. Por que que isso acontece? Porque o ácido acético ele é um ácido fraco. Então, ele liberou poucos íons H+ no meio. Se ele libera poucos íons H+ no meio, mesmo estando na mesma concentração, os dois ácidos, esse ácido liberou poucos íons H+ no meio. Só 100 vezes menos, pessoal. Porque o pH deu 3. 100 vezes menos. Então, o ácido acético é chamado de ácido fraco, enquanto o ácido clorídrico é um ácido forte, porque ele liberou muitos íons H+, ele liberou
praticamente 0,1. E esse aqui, ó, para ter dado 3, vamos olhar lá na tabela. A solução, quando tem um pH 3 e fica laranja, é porque a quantidade de íons H+, é de 0,001. Nossa, ainda falei errado alguns instantes atrás, pessoal. O pH não é 100 vezes. O tubo 1, que tem pH 1, ele tem 0,1. Na hora que eu respondi, eu considerei como se fosse 1, não é 1 não, é 0,1. Então, nós temos aqui, ó, de pH 1 para pH 2, a concentração é 10 vezes menos. De 1 para cá, não tá, é 100 vezes menos, tá? Tô certa, é 100 vezes menos. Então, de 1 para 2, a concentração diminuiu 10 vezes. De 1 para 3, a concentração diminuiu 100 vezes. Então, a quantidade de íons H+, que é liberada é 0,1. E aqui é 0,001. 100 vezes menos. Aqui é só para nós observarmos isso, tá? Aqui é o tubo 1 com 7, que vocês já viram. Os dois têm a mesma concentração de ácido, só que a quantidade de íons H+ que o ácido acético libera é menor. E aqui eu coloquei para vocês o ácido clorídrico, o tubo 3, que é 0,001 molar, para vocês verem um do lado do outro, que é muito próximo, tá? Então, a solução de ácido acético a 0,1 molar equivale a um pH da solução de ácido clorídrico 0,001 molar. Bem, acabando isso, nós vamos para o nosso trabalho prático 2. O nosso trabalho prático 2 é mais simples, tá? Nessa questão porque a gente já sabe agora como usar o indicador. Então, nós vamos usar o indicador também, só que é o indicador universal que vai ser usado no trabalho prático 2. Então, demonstração do efeito tampão. Ao final dessa etapa, você, estudante, deve compreender por que a adição de um ácido forte e o ato de soprar na água diminui o pH. Então, esse é o objetivo da aula prática. Você entender de uma vez por todas, porque quando você coloca ácido forte, como um ácido clorídrico, ou sopra na água jogando CO2, você vai diminuir o pH. A mesma coisa, entender porque quando você adiciona um hidróxido de sódio, uma base forte, o pH da água aumenta. E por que adicionar um ácido forte ou uma base forte e soprar na água, soprar no tampão, isso não acontece. Não vai ser afetado o pH do meio. Por que o tampão consegue manter o pH, manter a quantidade de íons H+, mesmo após você adicionar ácido forte, uma base como o hidróxido de sódio, ou você soprar lá no recipiente? Quem ainda não sabe essas informações aqui, volte na videoaula teórica, tá? 1.1. O que é tampão? Quais são os ingredientes do tampão, né, que é o ácido fraco e a base conjugada? E qual é a função do ácido fraco e qual a função da base conjugada? Nós já sabemos que o ácido fraco, a função dele é liberar íons H+ para o meio quando for necessário. E da base conjugada é recolher íons H+ quando for necessário. E esses dois ingredientes têm que estar em quantidades adequadas, tá? Quais são os materiais necessários aqui? Nós vamos usar tubos de ensaio na estante, vamos usar soluções de pHs conhecidos, pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vamos pular para o 12. Então, nós temos aqui, ó, soluções de pHs conhecidos. E vamos usar a pipeta volumétrica para pipetar essas soluções de pH conhecido. Vamos usar também ácido clorídrico e hidróxido de sódio, que vão ser os ácidos, o ácido forte e a base forte, que nós vamos pingar no meio para provocar esse meio, provocar essa água, para ver o que acontece com a quantidade de íons H+ que tem lá no meio, provocar o tampão. E o nosso indicador vermelhinho que está aqui, na verdade, são vários indicadores misturados para formar uma solução conhecida como indicador
universal. Aí eu vou usar um outro conta-gotas. Aqui eu fiz questão de colocar conta-gotas diferentes, né? Na verdade, vai ter um conta-gotas para o ácido clorídrico, outro para o hidróxido de sódio, outro para esse, uma pipeta para essa solução de pH 7, uma para a água destilada, porque eu não posso ter contaminação da minha amostra e nem da minha solução, porque senão o experimento dá errado. Tá? Então, nós temos aí conta-gotas quantos forem necessários. Também é muito comum usar a tal da pipeta Pasteur, que é um conta-gotas. Então, nós vamos fazer aqui agora uma escala também de pH padrão. Só que nós não vamos usar o indicador anterior, vamos usar o indicador universal. Então, aqui, o técnico pegou essas soluções que ele já havia preparado, com o auxílio de uma pipeta volumétrica, ele pipetou a solução nos tubos de 1 em diante, tá? Ele pipetou as soluções. O próximo passo foi adicionar gotas do indicador universal em cada tubinho desses. E depois que ele adicionou, nós observamos aqui que esses tubos estão numerados aqui, ó, pessoal, de 1 a 8. Mas lembrem, o tubo número 1 tem um pH 2, o tubo número 2 tem pH 3, o tubo número 3 tem pH 4, o número do tubo 4, o pH é 5. Então, aqui, pH 2, 3, 4, 5, como eu falei para vocês, até 12. Então, esse último tubo aqui, o pH dele é 12. Olha aqui, ficou um roxo intenso, um lilás. Aí, cores é outra coisa subjetiva. Se eu falar que é um lilás e alguém falar, não, professor, isso aí tá um púrpura, eu não vou discutir com esse aluno, tá? Porque a cor é uma sensação psicofísica, tá? Então, tem a sensibilidade para cada um. Então, de posse de ter feito essa escala, eu fiz aqui uma tabela. Olha, o tubo, né, que é de 1 a 8, eu preferi colocar letras aqui para facilitar isso, ó. Então, lá no tubo A, que seria esse 1 aqui, ó. Então, o primeiro tubo é pH 2, o 3, o 4, o 5, o 6, pipetamos essas soluções. E aqui eu tomei nota, observei, ó, o tubo pH 2, vermelho, 3, vermelho, 4, vermelho, tá? pH 4 ficou vermelho. O pH 5, ficou um laranja. O pH 6 ficou um amarelo. O pH 7 ficou um verde. O outro ficou um verde meio mais para azul. E aqui o tal do púrpura. Por que você pulou aqui, professora, entre o 8 e 12? Porque normalmente fica próximo a essa cor aqui. Então, é de forma desnecessária. Eu peguei o extremo. Bem, vamos começar nosso experimento. Vamos demonstrar como que o tampão funciona, tá? E para isso, eu preciso mostrar primeiro o que acontece com a água. Então, vamos entender o que acontece com a água pura quando adiciona um ácido, quando se adiciona uma base e quando se adiciona ou quando se sopra. E depois, vamos ver o que vai acontecer fazendo esse mesmo procedimento, só que ao invés de usar a água, nós vamos usar uma solução tampão. O que é uma solução tampão? É aquela que foi feita com ácido fraco, base conjugada, dissolvida em água, tá? Então, primeira coisa, eu peguei 3 tubos de ensaio, numerei número ímpar, 1, 3 e 5. Nesse tubo 1, 3 e 5, eu adicionei água destilada, 10 ml de água destilada. Depois que eu adicionei esses 10 ml de água destilada, ou seja, tem a mesma coisa no tubo 1, no 3 e no 5, água destilada. Eu vim aqui, peguei gotinhas do indicador universal e adicionei. E a cor encontrada da água foi a cor laranja. Aí, se eu ver o tal do laranja, qual que é o valor do pH? 5. Então, se ficou laranja, é porque o pH da solução é 5. Então, tá aqui, cor inicial. Quando só tem o indicador, laranja. pH da água, 5. pH da água inicial é 5. Bem, o próximo passo foi preparar os tubos que iam receber o tampão, tá? Esse tampão usado aí é o tampão fosfato. Então, nós pegamos aqui 3 tubos de ensaio, numerei, tá? A partir do número 2, então aqui é 2, 4 e 6, tá? São os números pares.
Nesses de números pares, eu coloquei solução tampão, tá? E adicionei gotinhas do indicador, né, com auxílio do técnico. Olha, o 2, o 4 e o 6, ele adicionou gotinhas do indicador. Como cada tubo tem a mesma coisa, solução tampão, tem que ficar a mesma cor, porque tem a mesma solução em todos eles. E se a gente vai lá na escala, a gente vai ver que quando fica verde, o pH da solução inicial é 7. Então, o pH do tampão inicial é 7. E o tampão o pH da água é 5. Podemos começar a adicionar os nossos apetrechos. Vamos provocar essa água, vamos provocar esse tampão? Então tá aqui, ó, o tubo 1 e o tubo 2. No tubo 1, vou até fazer aqui, usar meu desenho. Vamos provocar esses dois meios. O tubo 1, os ímpares têm água, os tubos números pares têm tampão. Vamos começar o nosso experimento adicionando hidróxido de sódio na água e hidróxido de sódio no tampão. Vamos ver o que acontece? Então, adicionar 2 gotas de hidróxido de sódio no tubo 1 e no tubo 2 e observar a cor. Determinar o pH por comparação com a escala de pH que a gente fez anteriormente. Então, veio aqui, a cor inicial era essa, da água e do tampão, adicionou hidróxido de sódio. Essa fotinha aqui, ó, que eu tirei no exato momento que pingou as primeiras gotinhas, vocês estão vendo que tá levemente roxo? Levemente roxo, tá? Tanto aqui como aqui. Depois, a gente homogeniza essa solução para o hidróxido de sódio misturar e ficar ao longo de todo o líquido. Olha o que aconteceu com a cor do tubo 1. No tubo 1 tem o que, turma? Água. E o que ficou aqui? Ué, essa cor é igual ao anterior. Sim, é igual. Então, nós não tivemos aqui, ao final do processo, não houve mudança na cor do tampão, mas houve mudança na água, na solução de água. Então, vamos observar aqui. Então, pH da água, tá? E aqui o tal do 7. Professor, por que você colocou de 4 a 5, de 7 a 8? Porque é o que eu tô falando para vocês. Dependendo, se vocês estivessem lá na parte prática fazendo, alguns grupos poderiam ter dado pH 4. Outros grupos poderiam ter dado que o pH do tampão fosse 8, tá? Então, existe uma variação aí na forma como você prepara a solução, pipeta, tem algumas, mesmo sendo a mesma solução que o técnico fez, tá? Então, foi o que aconteceu. A gente pegou a água e o tampão, adicionou o hidróxido de sódio e lá no nosso tubo 1 ficou a nossa cor púrpura, tá? E o tubo 2 continuou verde. Então, eu peguei aqui lá do tubinho, ó, vim aqui, peguei esse tubo aqui, ó, e coloquei, aqui tem um pH 12, coloquei aqui do lado, para você ver as duas cores pertinho, tá? E o tubo 2, eu peguei o tubo 2 e peguei o tubo 6, tá? Cadê o tubo 6? Esse aqui, ó. Peguei esse aqui que tem um pH 7, tá? Então, eu pus o tampão do lado do tubinho que tava lá na escala, olha. Vim e coloquei aqui tudo ao mesmo, um do lado do outro para vocês verem. Então, essa aqui é a água, o pH que a água ficou quando adicionou o hidróxido de sódio. E esse aqui é o tampão, para você ver que ele continuou com o pH que ele tinha anteriormente, tá? Então, a água, o pH inicial dela era 5, depois que adicionou o hidróxido de sódio, o pH da água foi para 12. Subiu, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Subiu muito. Já o tampão, o pH era 7 inicial. Depois que adicionou o hidróxido de sódio, permaneceu 7. O que tem no tampão que funcionou aqui, que trabalhou aqui? Então, pessoal, essa parte aqui eu vou deixar um ponto de interrogação, porque a resposta está lá na aula teórica. Agora vamos falar sobre a adição de um ácido forte, tá? Adição de ácido forte. A mesma coisa, no tubo de número ímpar,
tem água e de número par tem tampão. Então, agora nós vamos adicionar um ácido forte para provocar a entrada de íons H+. Então, eu vou adicionar ácido clorídrico aqui para liberar íons H+ aqui. Lá na água já tinha uma certa quantidade de íons H+. Eu acabei de colocar mais. Aqui no tampão já tinha uma certa quantidade de íons H+. Eu vou colocar mais íons H+. Opa! E aí eu quero ver como vai se portar isso, tá? Como vai se portar a água e como vai se portar o tampão após a adição do ácido clorídrico. Então, tá lá o tubo 3, o técnico aqui inverteu, tá? O tubo 3 e aqui o tubo 4. E eu não percebi, tá? Aí o tubo 3 e o tubo 4. Quando ele adicionou o hidróxido de sódio, o tubo 3, lembrando, o tubo 3 tem água. O tubo 3 que tinha essa cor, ficou aqui, ficou vermelho. E o tubo 4, tá? Continuou a cor que ele estava. Então, o tubo 3 mudou de cor e o tubo 4 não mudou de cor. Vamos ver tudo próximo. Então, o tubo 3 tem água, o tubo 4 tem tampão. O tubo 3, o pH está em torno aqui de 4, 5. O tubo 4, o pH do tampão está em torno de 7, 8. Após a adição de ácido clorídrico, mudou a cor. Comparando aqui com essa escala, nós podemos determinar qual foi o pH do tampão. Olha, o pH do tampão... Ih, a professora inverteu aqui, ó. O pH do tampão, aqui, ó, 4. Então, ele permaneceu a mesma cor. E aqui já foi o inverso, tá? Você tá vendo aqui, ó, que o pH 2, o tubo que tem água, ó, onde eu inverti foi aqui, ó. Aqui tinha que estar escrito água e aqui tinha que estar escrito tampão, tá? Então, tampão, tá? O tampão permaneceu com seu pH. Olha aqui, tampão, tubo 4. O tubo 4 era verde, pH inicial era 7. Adicionou ácido clorídrico, continuou 7. Continuou verde. Já o nosso tubo, que tem água, o pH inicial era 5. E depois, olha, ele abaixou para 2. Nós tivemos uma redução de quem? Uma redução do pH, pela adição do ácido clorídrico. Então, quando a gente adiciona ácido na água, a água já tinha uma quantidade de íons H+. Agora, esses íons H+, mais outros, vai aumentar a concentração de íons H+, e o pH vai diminuir. E o que acontece no tampão? Qual o ingrediente que vai recolher, que vai receber esses íons H+, que você adicionou ali, tá? Que é o ácido clorídrico. O tampão não teve nenhuma mudança no pH? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para vocês, quem ainda tem dúvida, responder lá no fórum de dúvidas sobre pH e tampão. O tampão não teve nenhuma mudança no pH mesmo? E agora nós vamos mostrar para vocês uma coisa curiosa, que eu acho bastante instigante nessa aula prática, que era quando eu colocava os alunos soprarem na solução. Então, um dos integrantes do grupo sopra com auxílio de uma pipeta dentro do próprio líquido. Dentro do líquido, água, e sopra dentro do líquido, tampão. Então, nós vamos ver o técnico fazer esse processo aqui por meio desse vídeo, para a gente observar o que vai acontecer quando nós sopramos na água ou quando nós sopramos no tampão. Então, aqui, ó, ele tá soprando no tampão, tá, gente? 10 segundos. 20. Enquanto ele sopra, eu estou cronometrando o tempo. Ele tem que soprar no tampão por 1 minuto. E ele vai soprando. 40 segundos.
Então, vocês viram que ele soprou por 1 minuto e que não houve mudança na cor do tampão? Tá? Justamente porque lá no tampão nós temos um ingrediente que vai, vamos dizer assim, vai recolher os íons H+, que você está colocando. Uai, professora, eu coloquei foi CO2. O que tem a ver o CO2 com a água, gente? Na aula teórica eu expliquei para vocês. O CO2 que está no seu sangue se liga com a água, formando o ácido carbônico. E o ácido carbônico libera íons H+. Então, o ato de soprar sobre uma solução, você está jogando o CO2, que vai ligar na água do meio, e vai formar o ácido carbônico, e o ácido carbônico vai liberar íons H+. Então, quando se sopra por 15 segundos apenas na água, a água que tinha uma cor inicial de laranja, ela passa para o vermelho. Então, sai de um pH inicial da água de 5 e vai para um pH de 2. Já quando você sopra por 1 minuto no tampão, ele era verde, pH inicial 7, permaneceu por 1 minuto, continuando sendo verde. Então, se eu deixasse o técnico ali, poderia ser que depois de um certo tempo essa cor mudasse, porque aí você perde a função tamponante. Porque enquanto a base conjugada estiver lá ligando nos íons H+, que você está adicionando pelo ato de soprar, vai chegar um ponto que a base conjugada vai acabar, né? E ela acabando, se você continuar soprando, o pH tende a alterar. Vou mostrar para vocês aqui uma outra situação onde nós pegamos um tubo, tá? E sopramos ele também. Ele pegou o tubo 1, tá? E foi soprando. Observem a cor. Eu deixei ele soprando mais tempo para vocês verem que depois de um certo ponto não adianta. Ó, então eu pus ele soprando por mais... Olha, começou o roxo e olha a cor, como terminou, tá? Então, quando você sopra na solução, você joga CO2 que liga na água e libera íons H+. A quantidade de íons H+, ó, foi modificando a cor do indicador, tá bom? No final, vocês viram que não houve mudança, assim, continuou amarelinho, tá? Então, aí quando você pega esse tubo que estava roxo e ficou amarelinho, né? Lembra que o roxo, ele estava aqui com uma cor mais né, o púrpura, o pH mais elevado. Aí eu peguei um tubo que eu provoquei nele, né, um tubo de água. Eu peguei um tubo de água e adicionei um hidróxido de sódio aqui para ficar com poucos íons H+. De propósito, tá? O experimento já tinha acabado. Eu vim aqui, adicionei hidróxido de sódio na água para ele ficar nessa cor roxa. E eu fui pedindo, né, que um pH de 12. O técnico foi soprando e vocês viram que a cor foi saindo do roxo e foi vindo aqui, ó, para próximo do pH, tá? Equivalente aqui dessas cores aqui, tá? Que é em torno do 7. Então ele saiu, o pH inicial saiu lá do 12 e veio abaixando para próximo de 7. Aqui é só para mostrar a questão da fita, tá? Do uso da fita impregnada com indicador universal, que aí não é gotejar, é pegar a solução, pegar a fitinha e molhar direto na solução. E aí depois que você molha, aqui eu peguei o ácido clorídrico, o hidróxido de sódio que nós usamos, o tampão de pH 7 e a água destilada. Nós mergulhamos dentro das soluções e pegamos a tabelinha, tá? A escalinha que tem no próprio produto e fomos comparando com o padrão, tá?
e assim sucessivamente, para vocês verem que tem essa possibilidade. Então, pessoal, o que nós temos que fazer? Analisar. Nós temos que analisar como que a água e o tampão se comportam quando se adiciona um hidróxido de sódio, quando se adiciona um ácido clorídrico ou quando você sopra. Lembrando que o ato de soprar ou o ato de adicionar o ácido clorídrico são situações que você está deixando o meio mais ácido. E adicionando hidróxido de sódio, você está deixando o meio mais alcalino. Mas e como o tampão se comporta nisso tudo? Bem, pessoal, é assim que funciona o tampão. Até a próxima aula prática.